O ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, esteve semana passada aqui em Campina Grande lançando sua obra intitulada de Jogados ao Mar, que debate a evasão escolar. Ele bateu um papo com a nossa equipe e a gente vai conferir agora. Jogados ao Mar. Esse é o livro escrito pelo professor e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Professor, conta um pouquinho como foi o processo de produção deste livro. Primeiro porque escrever um livro de ficção, quando eu tenho sido identificado com livros técnicos e ensaios sobre educação. Eu quis provocar mais as pessoas para a evasão escolar. E, em vez de ficar escrevendo coisa técnica, colocando estatística, eu preferi criar a ideia de um repórter querendo descobrir por que as crianças estão desaparecendo numa cidade do Distrito Federal chamado Planaltina. E desaparecendo, ele quer dizer sumindo da cidade, da família, ou abandonando a escola. A evasão escolar é uma forma de desaparecimento. Então, o livro é contando a história desse repórter querendo descobrir o que acontece. E, obviamente, ao longo do livro, que tem esse relato, é quase que policial, tem diversas histórias. E, no final, tem uma visão positiva dos meninos que ainda estão na escola, lutando para que no Brasil a escola do rico seja tão boa quanto a escola do pobre. A quem esse livro é direcionado, o público-alvo? Muito boa pergunta. Primeiro, eu queria que lessem como literatura. Nesse sentido, a gente quer que todos leiam. Mas se eu fosse, de fato, querer um grupo, como você fala, era a juventude. Os adolescentes, que são os principais personagens do livro. O principal personagem é esse repórter. Outro fundamental é um professor de história, que o ajuda nas pesquisas. Tem diversos personagens secundários, mas o grande personagem são os adolescentes, que no Brasil, porque a escola é chata, porque não percebe que a escola é importante para o futuro, porque tem outros atrativos no mundo, terminam abandonando a escola antes de ter um ensino médio de qualidade. O senhor, como ex-ministro da Educação e professor, eu queria saber como que o senhor enxerga o cenário da educação atual no Brasil? Eu enxergo que não está muito diferente de 30, 40 anos atrás, salvo uma coisa que melhorou. Hoje o número de matrículas é muito maior que antes. 40 anos atrás, para ter o momento em que a democracia começa, nós tínhamos 25% a 30% não matriculados. Hoje, 2%. Eu ainda acho muito ter 2% não se matricula. Mas isso é o que melhorou. Agora, continua matriculados, mas sem frequência. Frequência sem assistência. Assistência sem permanência. Permanência sem aprendizado. E quando aprende, não é o que é preciso para o mundo contemporâneo. Então, do ponto de vista do resultado, não está muito diferente hoje de 40 anos atrás. Nós continuamos com uma torneirinha aberta pingando analfabetos. Ainda alguns analfabetos plenos que não sabem ler e milhões do que eu chamo analfabetos para entender o mundo contemporâneo, para ter um mapa que ele facilite buscar a felicidade e as ferramentas para construir um Brasil melhor. É um grande mestre, né? É um sábio, o grande professor Cristóvão Buarque.